Oi, professora, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Maravilha, professora. Hoje é dia de falar sobre quebra de paradigmas, mudança de mentalidade. A gente passou por um momento muito atípico esse ano, vai mudar o curso da história para sempre, e as pessoas estão tendo que rever a forma como elas tratam a sua saúde. O que você acha que mudou durante esse ano na mentalidade das pessoas com relação à saúde? Olha, eu espero, né, que tenha mudado alguma coisa, que as pessoas tenham percebido que não deu certo, né, gente? Não deu certo o pensamento e a forma com que, né, a saúde tem sido levada no nosso país e no mundo, porque as pessoas estão fragilizadas, né? E ficou isso muito claro nesse momento em que as pessoas não têm, digamos assim, uma saúde equilibrada para manter uma defesa, para a sua imunidade estar preparada para as situações que a vida exige. Então eu espero e eu acredito que sim, que tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde já perceberam que a gente não vai atuar da mesma forma de agora em diante, né? Que a gente vai precisar ter um conhecimento a mais sobre prevenção e equilíbrio do corpo e saúde realmente, e não só um conhecimento de doença. A alopatia, esses métodos convencionais, eles têm o seu papel, eles têm a sua importância, porém eles não resolvem tudo. Exatamente, isso todos nós que trabalhamos com integrativa já sabemos disso há muito tempo. Talvez tenha clareado um pouco a ideia de que principalmente tem um grande paradigma que precisa ser quebrado na cabeça de todo profissional de saúde, que é tratar doenças, que é esperar acontecer uma doença, aparecerem sintomas, a pessoa ter um problema de saúde para então entrar com a farmacoterapia, para então você ser útil, para aí você mostrar o teu papel. Professora, o que muda quando a pessoa começa a se encantar por esse universo da saúde preventiva, integrativa, que ela não sabia e ela passa a saber? O que quebra dentro dela para ela mudar de direção assim? É muito importante quebrar essa ideia de tratar sintomas. A gente tem que tratar causas de problemas de saúde. A gente tem que tratar desequilíbrios antes que eles se tornem um problema. Essa é a grande dificuldade que eu vejo nos meus alunos e que foi para mim também, porque a nossa mente, durante toda a graduação, durante toda a nossa vida, porque é o que acontece na gente como paciente também. A gente, sendo paciente, também entende que para ir ao médico ou que para fazer algum processo de cuidado com a saúde, nós temos que estar mal, né? A gente tem que estar passando mal, a gente tem que ter acontecido alguma coisa É para uma você coisa pensar extremamente cultural, né? extremamente cultural. Então, você se sentiu mal, você vai procurar, você não faz aquela ideia preventiva, você não tem uma cultura de o pai, né, passar para o filho quais são os cuidados de saúde, filho, que vão manter você sempre bem. Não existe isso. Então, a gente não aprende isso com os pais e familiares. A gente já percebeu que as gerações que estão envelhecendo agora não souberam porque estão doentes. Eu quero que você observe, né, se você não concorda, comece a observar quem tem acima de 60 anos, 65 anos, se está com a saúde plena, se não existe nenhuma hipertensãozinha, nenhum probleminha gástrico. Porque é importante observar como se envelhece, não quanto tempo a pessoa vive, né? Criou-se essa mudança de que agora as pessoas estão, por causa dos medicamentos, das cirurgias, de toda a evolução tecnológica dentro da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Então, isso é um fato. Sim, foi importante. Sim, os medicamentos têm um papel importantíssimo. Tem pessoas que não estariam vivas hoje se não existissem os medicamentos. Porém, isso está longe de garantir que você vai ter uma vida plena, uma vida onde você tem energia, onde você está 100% com a bateria carregada para fazer tudo aquilo que você sempre quis, as coisas que você gosta, para levar uma vida ativa e espetacular e feliz e equilibrada. Então, isso, gente, eu quero que vocês pesquisem. Eu duvido. Então, essa nossa geração, por exemplo, a geração dos meus pais, não soube educar em saúde. Então, a gente não pode esperar isso vir de casa. É um fato. A outra coisa é por que eles não souberam educar em saúde? Porque os profissionais de saúde, a maioria, gente, e me desculpa falar isso, não concorda também, pode chorar, mas é a realidade, tá? Pode chorar. Eu conheço vários profissionais de saúde que não têm saúde.
Tá? Como que você vai educar em saúde se você está desequilibrado, se você está com sintomas de doença, se você mesmo tem... Isso não tem a ver também com uma certa fragilidade cultural e social que as pessoas carregam? Isso inclui a todos nós, né? Elas têm a tendência de delegar a responsabilidade que seria sua para o outro, para o Estado, para a escola, para a medicina. E isso é o principal, gente. Quando acontece de a gente ficar doente, a gente quer culpar os genes. Eu nunca vi, né? Nossos antepassados carregarem tanta culpa. Não, isso aqui é da minha família. Isso aqui é um problema genético. Isso aí agora não é culpa minha. Nossa, eu não fiz nada para merecer isso. Não, gente, a maioria das doenças, por mais que existam genes, e tem algumas que são exceções, tá? Menos de 5%, que dependeriam talvez somente dos teus genes para, né, independente do que você fizesse, você iria desenvolver. Mas mais de 95% das doenças que você tem, a responsabilidade é sua. Enquanto você não assumir isso enquanto paciente e você, profissional de saúde, não tiver essa capacidade de falar isso para o teu paciente, as coisas não vão mudar. E a gente está num momento de pensar e repensar que as coisas precisam mudar. A gente viu esse ano de 2020 que a coisa não deu certo. Tá? Não deu certo, gente. Não dá para o novo profissional de saúde continuar com essa mesma mentalidade. Nós precisamos usar tudo o que nos aconteceu para evoluir, para perceber que nós precisamos sim cuidar os pilares da saúde, saber educar, saber que a alimentação não é uma coisa, um penduricalho. Sabe, os medicamentos são maravilhosos. Aí tem alimentação, sabe? Se você puder mudar um pouquinho, não é assim. É o pilar da saúde, a alimentação, é a atividade física, e isso deve ser completamente modificado. A nossa maneira de explicar isso para as pessoas e a nossa maneira de viver as verdades. A gente sabe as verdades da boca para fora. Aliás, professor, uma coisa muito interessante, quando você fala de saúde, você tem que estar preparado para verdades duríssimas a respeito do teu comportamento. Exatamente. Assim, o próprio profissional de saúde, a maioria, como eu falei, não tem saúde, infelizmente. Vocês sabem que eu trabalho em cima dos conceitos para profissionais de saúde, muito mais do que para paciente, né? Eu falo muito mais, faço muito mais vídeos para os profissionais de saúde do que para os pacientes, porque eu acho que quando esses profissionais mudarem, a gente vai mudar a vida das pessoas. Então precisa começar pelos profissionais de saúde. Claro que os pacientes me ouvem, claro que eu gasto meia hora da minha consulta fazendo educação em saúde, pelo menos, explicando sobre alimentação, explicando o quanto isso é importante, porque se você fala 5 minutos de pilares da saúde e você fala 1 hora sobre tratamentos, medicamentos, suplementos, significa que a importância que você está dando é muito maior para isso do que para os pilares da saúde. Então a gente precisa começar a inverter. O paciente precisa sim perceber que a saúde está na mão dele, muito mais do que na minha mão, muito mais do que na mão do Estado, gente. Infelizmente é o que acontece. Isso é um grande paradigma. A gente colocar a culpa dos nossos problemas de saúde nas outras pessoas. Tem que voltar a descascar mais e desempacotar menos, que é o que eu sempre falo. E muitas vezes você, tendo produtos vivos, né, alimentação mais viva, comendo mais vegetais, frutas, você pode escolher as coisas da estação, né? Cada estação do ano tem uma fruta, tem coisas que você pode fazer uso. E aí muitas vezes a gente, pela facilidade que é comprar outras coisas, pré-prontas, totalmente industrializadas, a gente vai pela facilidade e pela rapidez. Muitas vezes não é só pelo dinheiro. E o que deixa caro, eu vou te contar o que é. O que deixa caro é você tentar substituir alimentos ruins, péssimos, por alimentos menos ruins e que continuam não sendo ideais, mas que têm menos coisas prejudiciais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero comer uma bolachinha. Bolachinha não presta. Aí o que eu vou fazer para minha consciência assim ficar um pouco mais leve? Eu vou pegar uma bolachinha fit, que vai custar o dobro daquela bolachinha porcaria que eu iria comer e que vai ter talvez 10, 20% a menos de porcaria, mas vai continuar sendo um alimento muitas vezes vazio, um alimento, um farináceo, um alimento às vezes hiperglicêmico. Mas tem um pouco mais de fibra. Não é um alimento ideal. Talvez se você trocasse a bolachinha por uma fruta, aí você estivesse fazendo uma substituição interessante. Ou trocasse pão, aquele outro farináceo, aquele bolo, né, no café da manhã, por exemplo, por um ovo mexido, por alguma coisa mais proteica, menos carboidrato na vida, mas não, as pessoas
elas querem substituir o que era ruim por uma coisa menos ruim. Aí isso deixa caro, porque aí você vai comprar um bolo sem... Ah, eu achei um bolinho lá para fazer ilusão, né? sem glúten. Não conta, gente, mas eu já fiz desse tipo de coisa. Porque todos nós somos viciados em açúcar, todos nós temos maus hábitos alimentares, todos nós estamos inseridos numa cultura que não funcionou, tá? Não funcionou. Se tivesse funcionado, o número de diabéticos estaria diminuindo e não aumentando. Né, gente? Se tivesse funcionado a nossa cultura alimentar, o número de hipertensos e cardiopatas estaria diminuindo e não as pessoas morrendo mais disso. Então, a gente tem um problema, sim, nas nossas mãos e nós, profissionais de saúde, precisamos começar a mudar e a aprender mais sobre isso. As coisas estão sempre se atualizando, novos estudos estão sempre surgindo. A gente tem que ir sempre conhecendo e adaptando as coisas para o que a ciência tem mostrado que é prejudicial ou que é melhor. As coisas mudam o tempo todo. Você passa a ter mais valor quando você é esse tipo de profissional, você passa a ser mais estimado, mais procurado, porque você trata com resultados e aquele paciente também assume a responsabilidade pela própria saúde. Então, são dois atos numa tacada só, né? E é extremamente importante que o paciente saiba que 60% de qualquer tratamento, de qualquer resultado, os 60 a 70 vai depender dele, enquanto fazer aquilo que você está orientando, enquanto mudar o estilo de vida, enquanto, claro, tomar o tratamento, a suplementação, é importante sim, até porque quando uma pessoa já está com alguns desequilíbrios no organismo, muitas vezes só mudando hábitos vai demorar muito ou às vezes não vai resolver num primeiro momento, porque existe já uma deficiência muito grande, às vezes vamos dizer assim, pequenas lesões, pequenas injúrias, problemas mesmo, desequilíbrios que precisam ser tratados com nutracêuticos, fitoterápicos, que você precisa realmente tomar uma suplementação para te ajudar a voltar para o equilíbrio. Então, você precisa, em primeiro lugar, ser um profissional de saúde que tem esse conhecimento, e aí vem o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, tratar só sintomas e a maioria dos tratamentos estão focados em sintomas. Eu vou dar um exemplo das doenças crônicas mais comuns. Hipertensão. O que você trata na hipertensão? Você passa medicamentos para controlar a pressão arterial. Isso não é tratar a causa. Isso é fazer o uso de um medicamento que vai forçadamente baixar a pressão do nosso paciente. A gente sabe que é assim. Quando a gente fala de dislipidemias, muitas vezes você vai colocar um medicamento ali para controlar os níveis de colesterol, muitas vezes sem nem investigar o que foi que aconteceu naquele organismo para aquele colesterol estar alterado. Às vezes existe problemas até de estresse, que baixaram hormônios, alteraram hormônios, então aquele colesterol se alterou. Existe um consumo excessivo de carboidrato, existe N fatores que precisam ser investigados. Mas o que acontece? É muito mais fácil você ir lá e dar um medicamento para baixar aquilo de forma forçada, né? E assim por diante. Muitas vezes você tem um paciente diabético tipo 2, que é aquele que tem o diabetes por hábitos, por estilo de vida. É muito mais fácil, ao invés de estimular aquele paciente a emagrecer, a fazer toda uma mudança, explicar isso para ele, que ele plantou aquela doença no organismo dele, que se ele emagrecer, que se ele mudar, ele pode ter uma chance de reduzir ou tirar os medicamentos. Não, é mais fácil colocar antidiabéticos. Toma esse comprimidinho aqui e continua levando a tua vida. Então, isso é tratar sintomas. Esse é o primeiro paradigma. E olha que eu digo para você que eu sei que porque a primeira pergunta que os alunos fazem para mim quando começam a estudar horta, prof, o que se usa para tratar queda de cabelo? Gente, eu não vou tratar queda de cabelo, eu vou investigar a causa da queda de cabelo, eu vou descobrir o que está acontecendo no meu paciente que está caindo o cabelo dele. Será que é hormonal? Será que existe excesso de DHT? Será que a tireoide dele não está bem? Será que ele está com falta de vitaminas e minerais que são importantes para crescer o cabelo? Será que existe uma dermatite? Olha quanta pergunta, eu não vou pegar uma fórmula pronta e toma isso aqui que é para o cabelo, tá? Então esse é o paradigma, parar de tratar sintomas, aprender a rastrear doenças, aprender a descobrir as causas bioquímicas para que você então consiga realmente ajudar esse paciente. Uma das tendências hoje que vai revelar se você está construindo saúde seria o tanto de coisas que você é capaz de renunciar, o tanto de coisas a que você é capaz de dizer não. Exatamente. E tem muita gente que prefere passar pano, né? E a gente sabe que vale muito a pena, porque apesar de eu pensar assim, mas
Tem muita gente que fala, mas eu gosto de comer e eu não quero me negar de comer. Então, tudo bem, você não reclame das doenças crônicas, não reclame, então, da tua falta de energia para fazer outras coisas. Até para você pensar, gente, o cérebro faz parte do corpo. Tem pessoas que veem, minha memória tá ruim, porque eu não consigo ser mais criativa, não consigo me concentrar para fazer nada. Lógico, o teu corpo inteiro está sobrecarregado com excesso de comida, com excesso de toxina, produtos ali dentro do teu organismo sobrecarregando todo o teu metabolismo. Como que você vai ter clareza? Como que você vai ter energia? Como que você vai ter uma vida plena com um organismo dessa maneira? Então, às vezes no momento, você deixar de ter um hábito vai ser difícil, sempre criar novos hábitos é difícil, porém aquilo vai ser muito compensador. Eu tenho pacientes que falam, nossa, Deus me livre voltar a comer tal coisa que eu comia, porque descobriu que aquilo fazia mal, e cada pessoa precisa descobrir se existe algum alimento que te faz mal, mesmo que seja um alimento considerado bom e rico, como o ovo. Tem muita gente que tem intolerância ou alergia a ovo. Verdade. E aí, inclusive uma paciente minha, foi fantástico porque ela conseguiu descobrir, ela tinha uma fadiga crônica há anos, e a gente tratando, ela se sentia melhor, teve melhoras, mas assim, sempre parece que ela estava abaixo do rendimento que ela poderia estar. Ela descobriu que o ovo causava isso nela, decidiu um dia fazer um teste, né? Falou, mas sempre que eu faço meu lanchinho, que eu como meu ovo, me dá uma baixa. Vou tentar não comer. E descobriu que era o ovo. E, gente, o ovo é um excelente alimento, tá? Para a maioria dos seres humanos. Mas se você tiver intolerância ou alergia, não é para você. Hoje em dia tem ótimos exames que mostram alergias, intolerâncias. Hoje a medicina evoluiu nesse sentido de rastrear, de buscar. A gente precisa só saber que isso existe, né? Que a gente precisa descobrir para nós, eu, indivíduo, o que é melhor para mim em termos de alimentação, exercício. Tem pessoas que precisam de exercício mais intenso, tem outras que vão precisar de exercício mais leve, porém continuado. Então, cada pessoa é um, gente, né? A gente precisa descobrir isso. O segundo paradigma que tem que ser quebrado, o primeiro é que a gente tem que tratar as causas. O segundo paradigma é tratar pessoas em massa. Nós temos que fazer um tratamento individualizado. Que maravilha, né, professora? Individualizar os tratamentos, tratar cada paciente conforme o seu organismo. Personalizar, isso é muito bom, gente, porque a gente fica muito feliz de poder ajudar cada pessoa, né? E saber que eu sou diferente de você na altura, no peso, na configuração de metabolismo. Então, por que eu tenho que tomar a mesma coisa na mesma dose, na mesma hora, na mesma quantidade que você? Então, isso é fantástico mesmo. E isso me deixou, quando eu descobri a ortomolecular, foi uma das coisas mais fantásticas que eu achei, você ter a possibilidade de individualizar. Uma coisa muito importante também que você frisa muito nas tuas aulas é essa questão de um retorno à bioquímica, né? Um apaixonar-se por essa matéria. E aí vai o terceiro paradigma, gente, de que a bioquímica é uma coisa desvinculada da realidade de doenças. Então quebra isso na tua cabeça. A bioquímica é fantástica, é uma coisa maravilhosa porque ela explica muita coisa. E o que a gente acabou fazendo? A gente acabou dando mais importância para a farmacologia. E eu posso falar, gente, porque eu sou mestre em farmacologia, tá? Então eu estudei farmacologia, amo farmacologia, porém o dia que eu entendi que a farmacologia só vai ser usada quando você já não deu certo em todo o resto, ou pelo menos deveria ser assim, né? Não deveria ser a primeira escolha você ter que usar fármacos na tua vida. Tua primeira escolha deveria ser: tive um problema de saúde, tenho que repensar o meu estilo de vida. Tive um câncer, tive uma hipertensão, eu fiz coisa errada. Eu cheguei na doença porque eu não estou vivendo de forma equilibrada. Então, teria que dar um break aí e voltar à bioquímica. Então, vamos quebrar o paradigma de que a farmacologia é mais importante do que a fisiologia e do que a bioquímica. Não é, tá, gente? Então, a gente precisa ter um retorno à fisiologia, um retorno à bioquímica. Aprender bioquímica aplicada, que é o que eu sempre falo para vocês. Não é aquela coisa chata desvinculada das doenças. É entender o que acontece bioquimicamente, por exemplo, na hipertensão. O que acontece que a pressão se altera? Então, gente, existe lá o endotélio vascular, lembram? A pele que recobre o vaso sanguíneo. Existe um estresse oxidativo ali. Por que ele aconteceu? Será que está faltando antioxidantes no organismo do meu paciente? Será que existiu uma demanda muito alta porque ele está tendo vários tipos de estresse, inclusive o estresse alimentar, de comer tudo errado, de ganhar peso?
isso gerou um estresse, isso consumiu os nutrientes e aí desembocou ali no vaso sanguíneo, poderia ter sido em outro órgão, porque a gente, estudando bioquímica, nós vamos descobrir que tem 3 coisas, eu sempre falo para vocês, que causam todas as doenças. 3 coisas que causam todas as doenças: estresse oxidativo, glicação e inflamação. Isso eu já falei em várias aulas, a gente pode fazer aula para falar só disso. Então, quando a gente retorna à bioquímica, é retornar às causas das doenças, para que você possa tanto prevenir, né? Você pode então encontrar um desequilíbrio no teu paciente que ainda não se transformou numa doença, que ainda não gerou um quadro de sintomas que se encaixe numa doença, que ainda não provocou degeneração do órgão. E aí você chegou na hora certa, porque agora você vai começar a tratar esse paciente com aquilo que o corpo entende, que são nutrientes, né, com os nutracêuticos, aquilo do que o corpo é feito. Aqui, ó, meu corpo é feito de nutriente, não é feito de fármaco, tá? Então eu preciso ter conhecimento de bioquímica se eu quiser trazer o meu paciente para a saúde plena antes de precisar dos fármacos, antes de eu precisar que ele vá para uma cirurgia. E às vezes ele vai tomar um fármaco, ele vai para a cirurgia e vai tratar um problema pontual. E o processo de doença que levou ele àquele problema vai continuar. Por quê? Porque eu não sei bioquímica, porque eu não sei tratar, porque eu só sei corrigir as coisas quando elas aparecem, tá? Então, vamos olhar mais para a bioquímica do que para a farmacologia. De uns anos para cá, a autoridade da medicina está sendo muito questionada. Isso é um fato que nós estamos vivendo, não só os médicos, como outros profissionais estão tendo que rever um pouco a sua postura profissional, porque os pacientes mudaram a forma como enxergam esses profissionais. Então, agora, o que conta mais é a capacidade de empatia, de cooperação, de entendimento. Você vai sentar para o paciente e vai explicar, né? Por isso que a minha consulta dura 1h30, às vezes 2 horas, porque eu vou explicar as coisas. Não é chegar para o paciente, ó, toma isso aqui que nem a mãe fazia. Por quê, mãe? Porque senão você vai apanhar. Faz isso que eu estou falando para você fazer e pronto, não me questione. Sabe aquela pessoa no pedestal e o coitadinho aqui embaixo, sim, senhor, e não entendia nem o que estava tomando, não sabe, não consegue nem ler na prescrição o que foi que alguém prescreveu ali, tem que chegar na farmácia. Eu, como farmacêutica que trabalhei anos, né, pegando ali as receitas, olhava e traduzia, e o paciente tinha que acreditar que eu estava traduzindo, né? Porque ele não sabia nem o que era que estava escrito, ele não sabia para que servia. Você sair de um profissional de saúde que você vai tomar uma coisa que você não sabe para que serve, gente, é muito complicado, tá? É muito complicado mesmo. Então, eu até faço uma prescrição diferenciada, meus alunos sabem, a gente compartilha isso, né? Como a gente estuda junto, que eu sempre procuro identificar cada prescrição, cada fórmula, o paciente sabe para que é, tá? E ele às vezes me pergunta, eu queria tal coisa, eu vou explico. Tem vitamina E no meu tratamento? Aí eu vou lá e falo, olha, aqui, ó, alfa-tocoferol é a mesma coisa. Então, eu me dou ao trabalho de explicar. Eu, como paciente, eu quero que uma pessoa me explique. Eu gostaria de sair do consultório sabendo exatamente o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, se eu quero fazer aquilo, qual o resultado que eu posso atingir. Eu deixo claro para os meus pacientes que não querem parar, mudar sua alimentação, que a gente não vai atingir o 100% de melhora, tá? Que a gente vai ter, eu falo muitas vezes, olha, se você fizer A, B, C e D, nós temos chance de você melhorar 80%. Se você fizer só A, 50%, né? Então eu deixo claro, ele vai saber se ele quer ou não fazer aquilo, qual a importância de fazer ou não aquilo. Então o máximo que eu consigo explicar, eu explico. Alterações de exame, eu explico o que significa o exame, o que vai causar, tudo. O principal, né, professora? Cumprir a missão de educar em saúde, fazer as pessoas terem qualidade de vida. E ser bem remunerado, né, gente? Porque senão, pensa comigo, se você não for bem remunerado, como que você vai dedicar o tempo para você fazer aquilo? Você vai ter que dizer assim, poxa, eu vou ter que atender menos, porque eu vou ter que trabalhar com outras coisas A, B, C e D, para eu ter dinheiro para pagar minhas contas. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Vamos recapitular os paradigmas que a gente quebrou hoje, né? Primeiro paradigma, tratar causas ao invés de tratar sintomas e consequências. Segundo paradigma, não devemos tratar as pessoas por manada, por demanda. Vamos tratar individualmente. Então, precisamos quebrar esse paradigma de fórmulas prontas de copia e cola. Terceiro paradigma que a gente quebrou hoje, vamos dar mais importância à bioquímica e à fisiologia do que à farmacologia. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, para que outras pessoas também possam repensar tudo isso, os pacientes,
os profissionais de saúde principalmente. Se inscreve aqui no canal, que tem sempre novidade. Um abraço a todos. Beijo, pessoal!